Bora lá que agora a gente vai aqui para os doidinhos de bairro internacional, Eduardo Bolsonaro, Bananinha e Paulo Figueiredo, neto de ditador. Calejão, ontem teve um encontro entre Mauro Vieira e Marco Rubio. Tanto um governo quanto o outro diz que o encontro foi ok, que pode sair coisa boa dele. Ninguém ali disse o contrário. E ainda por cima, há a certeza de que o nome de Bolsonaro não foi trazido à tona nesse papo. Eles foram lá para tratar de outras questões. Sim. Porém, diante disso, o que o Eduardo Bolsonaro fez desmentiu o que foi confirmado, inclusive, pelo governo norte-americano, pela Casa Branca. Mas ele não acredita em nada. Ele está completamente ensandecido nos últimos dias e está criando versões próprias da realidade. Ele acredita que não deu certo, fica dizendo para as pessoas esperarem mais 72 horas, que aquilo que foi propagado pelo governo brasileiro é mentira, e eles também prometem muitas coisas, né? Eles falaram que fizeram uma reunião lá. Eu não acreditei desde o início, porque eles estão agora numas, o Calejão, de fazer que nem turista quando vai para um país estrangeiro. O que você faz quando você é um turista? Você vai na frente da Casa Branca e tira uma foto. Atrás de você terá 3, 4, 5 grades que separarão você da Casa Branca e a Casa Branca lá ao fundo, bem longinho, assim. Tem prédios que são mais acessíveis. Você vai ali na frente, na placa que indica o nome do prédio, tira uma foto, grava um vídeo. Normal, quando você é turista, é o que dá para fazer. Até o Sérgio Moro, quando foi com o professor Ock para a Alemanha, fez isso na frente do parlamento alemão. Estamos aqui no parlamento alemão, a gente vai aqui tratar de umas questões, sei que lá. Nem entrou naquela porra, tá? O cara foi pra lá... eu vou roubar isso aí, eu vou usar isso aí no ICL também, hein? Vou usar essa porra aí. É professor Roque com o Sérgio Moro. É quente esse barato aí, né? É verdade. E aí foi lá, ganhou uma camiseta de um time de 4ª divisão, deram uns rolê, comeram um Apfelstrudel, tomaram um chopp e voltaram pro Brasil e não pagaram o Girão. E o Girão que deu dinheiro pra essa viagem aí. O Girão saiu no calote ainda. Uhum. É a mesma coisa que eles estão fazendo, mano. Eles estão toda hora tirando foto na frente da Casa Branca, mas uma foto dentro da Casa Branca até hoje eu não vi. Mas eu acho que, como o Eduardo disse muito bem, hoje o secretário do Tesouro e o USR, o representante de comércio, Greer, deixaram muito claro que da nossa tarifa hoje no Brasil, só 10% são questão comercial, 40% são questão política. Como é que vai resolver a questão política? Boa sorte para o Mauro Vieira. Anistia segue mais viva do que nunca. Marco Rubio não citou em nenhum momento o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Ô, Helder, tem uma expressão em inglês que é smirk, tá? S-M-I-R-K. Smirk. É esse risinho, sabe assim, tipo... Eu tô levando vantagem, sabe esse é o risinho? Levei vantagem, né? É. O que me mata no Paulo Figueiredo é que ele não consegue se comunicar. Tem gente que utiliza isso como recurso retórico. Esse smirk, sabe assim, para contar vantagem e dizer sair por cima, vocês se fuderam, seus otários. É basicamente isso, o que a linguagem corporal transmite. O Paulo Figueiredo, aliás, falaram que é para não chamar ele de Paulinho Milkshake, tá? Não quero ser... Não sei, também não sei. Honestamente, eu não sei. O Noblar... Um leite batido? O Noblar que trouxe essa treta aí e falou, aí, geral, não chama o cara de Paulinho Milkshake, que ele não gosta dessa porra. Eu falei, por quê? Ele falou, não sei, mas parece que esse é o fato, não chamem. Portanto, respeitem o cara. Sim. Não chama de Paulinho Milkshake. Aí, o que acontece? Esse maluco, eu acho que ele tem esse smirk, esse ar de empáfia e que tenta te transmitir um ar de superioridade moral, até quando ele, assim, se colocarem um bife para ele comer e ele for agradecer, ele vai fazer esse ar de superioridade moral, como quem diz, obrigado, seu otário. Sim. Tipo, mano, foda. Eu entendi
Cara, a gente deveria criar uma expressão, ou deve ter alguma expressão em português que indique, né, esse comportamento. Está aqui o Eduardo, transtornado, dizendo que tudo que foi publicado em relação ao encontro de Mauro Vieira e Marco Rubio é mentira. É ele que é o detentor da verdade. Tá bem, né, fisicamente, uma aparência ótima, olhos que não estão quase profundos e com olheiras. Tá parecendo uma pessoa mega saudável, assim, não tá faltando nenhum nutriente, horas de sono estão em dia, né? Fazendo exercícios, comendo bem, dormindo mais de 8 horas. Muito bem, ô Eduardo, você tá assim, exalando saúde. Acaba de acontecer hoje a reunião entre Estados Unidos e Brasil para tratar das relações entre os países. Tudo que o Brasil pediu, não conseguiu nada. Não acabou com a sanção contra Alexandre de Moraes e Vivi, a sua esposa, também não reaveu os vistos cancelados, tampouco conseguiu se posicionar como mediador à questão da crise entre Venezuela e Estados Unidos. Isso daí mostra aquilo que nós sempre falamos e que a realidade se impõe. Os Estados Unidos estão preocupados com a questão política brasileira. O que Mauro Vieira ouviu de Marco Rubio, segundo a imprensa tem noticiado? A sua preocupação com eleições transparentes e o fim da lawfare. Sem isso, nada com relação a acordo comercial, tarifa e etc. vai caminhar. E eu queria só rememorar a vocês que todos esses pontos, nenhum deles foi obstáculo para Jair Bolsonaro. Por quê? Porque ele tratava com respeito os Estados Unidos. Porque ele colocava o Brasil numa posição de seriedade, não numa posição de querer estar aliado ao que há de pior no mundo, até mesmo o Hamas. No tempo de Bolsonaro, você não via prisões em massa, como ocorreu no 8 de janeiro, a prisão de velhinhas. Mesmo Daniel Silveira recebeu perdão presidencial e foi solto. E só retornou para a cadeia depois que Bolsonaro já não era mais presidente. Então todos os problemas postos na mesa foram evitados pelo presidente Jair Bolsonaro. Que saudade que a gente tinha enquanto a gente tinha um presidente de verdade. Certamente Bolsonaro retornando ao poder, podendo se candidatar e será eleito nessa possibilidade, a gente vai retornar a ter essa boa relação com o nosso principal e tradicionalíssimo parceiro comercial, que é os Estados Unidos. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe os Estados Unidos da América. Ô, Calejão, veja bem. Você entende o nível de loucura que a gente acabou de presenciar? A imprensa do mundo inteiro, incluindo a norte-americana, e as fontes oficiais dos governos dos Estados Unidos e do Brasil não sabem de nada. Quem é o detentor da verdade é o Eduardo Bolsonaro. Quem recebeu todo o conteúdo da conversa entre o Mauro Vieira e o Marco Rubio de forma sigilosa e detém essa verdade é o Eduardo Bolsonaro. Todo o resto foi publicado por aí, jornalistas experientes, mídia, agências de notícias, assessoria de imprensa, fontes oficiais dos governos mentiram. Todos eles mentiram. Só eles sabem a verdade. Aí quando as pessoas dizem que o Eduardo está aloprado, que provavelmente está usando substâncias tóxicas ou está entrando num estado de putrefação, não só física, como mental, nos acusam de estar exagerando. Mas não parece que esse rapaz está bem das ideias, não. Não, aparentemente o Poca Pica foi de Olavo, foi de base, assim, só tá ali meio no piloto automático. É o que você falou, a aparência dele tá esquisita pra um caralho, porque a minha também não tá lá essas coisas, porque você sabe, nos primeiros meses de vida do filho geralmente cobram mais, então eu não posso falar porra nenhuma também. Tudo bem, cara, a gente fica meio estragado aí nesses primeiros meses, no entanto, você tá falando as coisas com sentido ainda. Então, quando deixar de falar, aí eu vou me preocupar. Você me dá um toque, Aí você fala, não, isso aí que você falou agora não fez sentido, tenta outra, retoma. Ô, Helder, agora assim, é complicada a situação do cara, né, velho? Puta, muito complicado, porque apostou alto demais, apostou arriscado demais, e agora tá se vendo as voltas com as consequências, com um ar de que, tipo, puta que pariu, azedou, hein? E você vê a cara dele, é o que você falou, mano. Ele chega ali. Você imagina o seguinte: eu marco um negócio pra você e fala aí, Helder. Chega a tal horário, nós vamos lá trocar ideia com os caras, eu vou te apresentar o negócio e vou te botar na boa. Você fala, beleza. Se você chega do naipe, tipo bananinha aí, eu falo, mano, qual foi? Não vou. Vai pra casa, cara. Toma um banho, meu irmão. Faz um café forte, sei lá. Assim, não dá pra continuar, não tá mais funcional. Entende o que eu tô te dizendo? Não dá pra chegar com o cara na reunião e falar assim, aqui é o Helder, os caras vão falar, porra, mas
tá tudo bem, quer que chama assistência médica e tal, então não dá, já não tá mais funcional para ele. Já entrou num nível ali que babou o beck do cara, o Helder. Agora ele vai fazer o quê? Ele vai voltar atrás e vai falar, não, puta, realmente, esse caminho que eu segui aqui fudeu a direita inteira, o Lula retomando popularidade, muita gente da própria direita falando que a eleição do ano que vem está comprometida por minha causa. Você acha que ele vai fazer esse exercício de autocrítica e falar, não realmente isso acontecerá? Ele vai continuar metendo marcha. E ele vai continuar metendo marcha de forma a bater no muro com o pé no acelerador, irmão. Sim, não é que ele vai parar e falar, puta, deu ruim. É o que você tá vendo aí. Mas eles sempre atuaram dessa maneira, Calejão. Sempre com o pé no acelerador lá embaixo. E foda-se. Mas houve um momento que a coisa tava dando mais certa pra eles, né? Sim, Pô, tá ligado? Eles não tinham entrado no milharal com o carro ainda, né? Exato, perfeita metáfora. Mano, você tava metendo o pé, metendo marcha, mas você ainda tava na pista. Porra, trumpismo e o caralho, toda a fascistada do mundo aí reagindo ao que vocês propunham, ainda que a gente saiba que vocês foram instrumentalizados, que a coisa não é bem como vocês contaram, mas de alguma forma vocês tinham o que apresentar. E agora, maluco? Você falou que não ia ter contato, teve contato. Falou que não ia evoluir para algo, evoluiu. Vai ficar nesse papinho furado aí, vendendo fumaça, dizendo que não, que é uma puta vitória. Todo mundo viu que não foi, cara. Vocês estão alucinados, irmão. Então, é óbvio que a partir desse ponto, mesmo o povo de direita mais reacionário, Helder, começa a olhar para esses caras e começa a cair naquele tom de piada, tipo, 72 horas, né? Vocês já foram dos 72 horas. Entendeu? Não tem muito mais o que fazer. E tem a história que o Eduardo e o Paulo Figueiredo foram expulsos do Departamento de Estado também. Saiu na Globo News, foi checado por outras duas fontes. Eles teriam ido até o Departamento de Estado americano, mas pediram para que eles se retirassem porque os planos com o Brasil mudaram. Vamos dar uma olhada nessa história aqui. O Otávio estava falando da ida do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo ao Scott Bessent, que melou o encontro com Haddad. Eles também tentaram melar esse encontro do Mauro Vieira, porque naquela ida ao Departamento de Estado ontem, e o relato que se tem daquela ida é que eles chegaram lá e eles passaram... Foi uma passagem fugidia, porque disseram para eles, olha, mudou a agenda, mudaram as prioridades, agora, por causa dessa China, a gente está precisando do Brasil, e puseram os dois para correr. Eles passaram, assim, rasparam pelo Departamento de Estado. Não se demoraram lá, não conseguiram ser recebidos pelo Hulk. Eu fiquei nessa dúvida, porque não conseguiram. A notícia que saiu aqui é que eles tinham ido, mas não dizia com quem eles tinham se reunido, não dava muito não tem registro detalhe. Fotográfico. Então, agora você dizendo isso, deixa as coisas muito mais claras, né? Talvez a interlocução possa ter mudado de... o Bolsonaro... Parece que a tentativa de melar o encontro do Marco Rubio com o Mauro Vieira não deu certo. Da primeira vez deu certo, né? Eles conseguiram melar ali a reunião do Haddad, mas agora não. Porque era outro contexto. Helder, desde o começo da questão, houve gente que te disse o seguinte, que não, por incrível que pareça, o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo têm os ouvidos do Trump, ainda que através de múltiplos níveis, tá? E o Paulo Figueiredo capitalizou monstruosamente em cima disso. Dizendo, na West Wing, eu conheço fulano, eu conheço o Ricardo Pita, que é amigo do não sei o que e tal. Aí entra um cara que chama Rick Grenell na parada. Richard Grenell, ou Grenell, sei lá a pronúncia do nome do gringo, que é um cara, é um reacionário, tá? Se eu não me engano, é um republicano, e foi o cara que costurou esse contato com o governo brasileiro, para essa aproximação do Mauro Vieira com o Marco Rubio. Então, mano, o que acontece aí é que a minha percepção e a minha análise sempre foi de que, olha, não é o caso. Existe uma
conjuntura específica, uma convergência de eventos que permite a essa gente o que em RI a gente chama de free ride, Helder. Aproveitar uma carona de uma situação para vender a própria imagem como sendo algo muito maior do que de fato é. O Paulo Figueiredo fez isso de forma magistral, cara. Ele entendeu um contexto, né? Entendeu que existia um ímpeto naquela ocasião de tentar exercer esse tipo de ingerência, instrumentalizou o processo, o trumpismo comprou o negócio e os dois se venderam como os gurus únicos brasileiros capazes de se comunicar com o governo estadunidense. Isso chegou a ser verdade por um momento. Sim. Fato é Só que em política tudo muda muito rápido também, né, Calejão? E a realidade se impôs. O Eduardo Bolsonaro falou isso, Helder, mas ao contrário. A realidade que se impôs é que o cálculo pragmático do trumpismo diz não vale a pena. Porque vai ter um processo inflacionário, porque vai faltar café, porque vai faltar outros produtos, porque a gente vai ter um problema em suma, tá? De forma hiper resumida. A gente vai ter um problema que a conta não fecha, não faz sentido ficar do lado desses perdedores para comprar um problema desse tamanho com um baita competidor ou possível parceiro, depende de como é que você quer enxergar as coisas, que é o caso do Brasil. E aí veio a questão do lobby privado, Joesley Batista, o outro, criou aquela situação inicial do clima lá, não temos uma química, o governo brasileiro explorou isso de forma adequada, a coisa evoluiu para o ponto em que ela está hoje. Uma puta derrota, Helder, para esses caras. Mas assim... porque a aposta, Calejão, a aposta era que no âmbito privado, entre os empresários, eles iam encampar a ideia do Eduardo Figueiredo. Só que no fim não foi o que aconteceu. Foi onde eles perderam. Eles perderam totalmente a narrativa aí. Mas você sabe o que é difícil? Não tem como fazer isso, porque, veja, existe toda uma interdependência econômica, não te digo de um único produto, que a gente tem falado muito do café, muito se fala do minério de ferro, da soja e tal. O problema é que o Trump já está subsidiando a Argentina em 20 bi. Isso está gerando um problema gigante com a base agrícola dele interna nos Estados Unidos, com a questão da soja. A popularidade dele está em 37%. O cara começa a fazer as contas e diz, essa treta aqui não me interessa, mano. Sim. Se fosse o caso, eu te instrumentalizaria. E o bolsonarismo se permitiria instrumentalizar, dizendo estamos agindo em nome dos direitos humanos e em defesa do processo democrático, porque os Estados Unidos são o bastião da democracia e do mundo livre. Isso é muito conveniente, eventualmente. Nesse momento não é. Então é o que você falou, pode mudar? Pode, mas o cálculo nunca vai ser o Jair Bolsonaro, ou o Eduardo Bolsonaro, ou o Paulo Figueiredo. Eventualmente, esses caras vão conseguir estar alinhado com uma conjuntura na qual eles podem contar uma historinha da carochinha que interessa para eles. Uhum. Essa é a parada. E eles exercem uma influência mínima através desse Ricardo Pita, através de outros dois shady motherfuckers, senadores da sei lá da onde, entendeu? Eles têm algum contato, mas nem de longe o bastante para pautar a tomada de decisão do trumpismo, Helder. Ainda mais, como eu disse, né? E acredito que isso tem a ver com a falta de aderência do empresariado aqui no país e a falta também da aderência do público, né? Porque quando eles foram para as ruas e tudo mais, não teve o público que eles imaginavam, não teve o apoio que eles previam, a opinião pública é contrária ao intrometimento dos Estados Unidos na política brasileira, até gente que não vota no Lula é contrária a isso, então ficou ruim para eles, né? E agora, com parte da direita reconhecendo que o Eduardo atrapalha os planos políticos e eleitorais do campo bolsonarista para 2026, piorou um pouco a situação dele. Daniel Santos, se o chanceler me falar que estava jogando truco com o Marquinhos, eu vou acreditar, sabe por quê? Porque eu não estava lá. Quem é o Bananinha na fila desse pão? Justamente. Camila Zanirato, Dudu não reaveu a cognição. Reaveu foi fora. Kleber Henrique de Barros Oliveira, eles se comportam como torcedor que comemorou o gol do Oscar no 7-1. Questão psiquiátrica total. Você não comemorou o gol do Oscar? Alegria nas pernas? Não? Eu também não. Nelson Santos Júnior, boa tarde. Mandem um abraço para a Francine, minha prima que é fã de vocês. Um abraço para a Francine, tua prima que é nossa fã.
Thomas Maxud, o Bananinha tá cada vez mais parecido com um cartoon do cartunista Gilmar, ou até um personagem pós-mortem do Tim Burton. Já já tá que nem o Ace Ventura na cena do manicômio, com sainha de balé. Parece mesmo o personagem pós-mortem do Tim Burton. Bacana. Ano que vem, chapa é Lula mais vice de esquerda, hein? Não sei, veremos. Caetano Costa, vendo este vídeo, fiquei com a impressão de que o Eduardo está tentando se tornar uma espécie de Alexei Navalny brasileiro, muito forçado. Bia Alves, Calejão, fica tranquilo, se tá gato como sempre, tamo junto. Lili, o motor do cara tá ligado, mas não tem ninguém no volante. Tati Albuquerque, Calejão, se você falar algo sem sentido, tem amigos pra te avisar. O outro lá só anda com doidinho de bairro pior que ele. Justamente, ninguém vai dar um toque, né? Até tentam dar um toque de vez em quando, mas ele não aceita. Luiz Freitas, bunda magra de Monjauro e fentanil, Marco Bezzi. Inzote Mineiro, Reavel, this man's fucking crazy. Juliano Vieira, Reavel, que saudade a gente tinha. Bolsonaro, Eduardo. Não, o que saudade a gente tinha foi foda, né? Porque dá um nó na tua cabeça. Fala, que saudade a gente tinha. Mas como assim? Você tinha saudade no passado? Eu não tô entendendo, velho. Você já tinha saudade quando tava no momento que acontecia a coisa? O que você tá falando, meu irmão? Pare urgentemente de usar drogas na fogueirinha da madrugada, Eduardo Bolsonaro. Não misture o fentanil com o Monjauro, está te fazendo mal. Durma no mínimo 8 horas por dia. Consuma 2.000 calorias. Você é um homem alto, adulto, precisa de alimentos. Não dá para ficar apenas na aguinha. Não dá para ficar apenas na alimentação de dieta do Monjauro. Precisa de nutriente. Teus olhos estão fundos. Tá. Você tá parecendo um cadáver de banho tomado, seu filho da puta. Você está horrível, cabeça de kiwi. Fábio Camargo Correia. Ele tá com a boca tão branca. O Paulo Figueiredo tá passando base no pinto. Davi. Oi, Helder. E você sabe, mano, que tem... E isso aí é quente mesmo, tá? Tem conversa de bastidor e a família em geral tá obcecada. Caralho, essa porra. Tá obcecada com o Alexandre de Moraes, mano. Os caras não conseguem tirar o Moraes da cabeça e tudo é Moraes, Xandão e não sei o que e tal. Então você imagina que assim, a gente fala tirando um sarro, mas deve ter um elemento forte disso aí, sabe? Sim. De estar obcecado e consumido por esse ódio que você sente, você não consegue pensar em outra coisa, cara. Eu quero dividir com você uma descoberta que pode fazer a diferença na sua vida financeira. Uma forma de trabalhar no Brasil e ganhar em dólar. E transformar completamente o jeito como você vê suas possibilidades. Este print aqui do lado é do Marcos Viana, que resolveu testar. Nas primeiras 2 semanas, após aprender e aplicar o método ensinado na escola, o Marcos conseguiu fazer $679. Se a gente fizer uma conversão genérica, daria mais ou menos uns R$3.700 em 2 semanas. Olha, eu sei que você já deve ter ouvido muito essas promessas milagrosas, mas aqui não. Você de fato vai aprender a construir uma renda através da internet. Não é para te deixar rico, mas para te ajudar com suas contas básicas. E pode ficar tranquilo que você não vai jogar tigrinho, não vai ser prejudicado, nem prejudicar ninguém para ganhar dinheiro. Agora, você vai fazer igual ao Marcos logo de cara? Talvez sim, talvez não. Pode ser menos no início, mas seguindo o método completo, você pode chegar num resultado parecido. Só que para entender como funciona, você precisa assistir às 3 aulas gratuitas. Não é mágica, é trabalho. Mas um trabalho que te dá liberdade. Você trabalha de onde quiser, com celular ou computador. Então, se você acredita que essa pode ser uma boa oportunidade, clica no link da descrição desse vídeo, assiste as 3 aulas do Clayson e só depois decide. Não custa nada e já abre sua mente para uma renda extra real.